deveria ofender as pessoas, mas se você ofende, aí que você não consegue nada. Não vou ao partido desde 1988, porque percebi que era o mais refinado esgoto. Trabalhei com um gerente estelionatário e eu que tive que denunciá-lo à direção. Depois, com 17 ou 18 anos, não aceitei roubar os clientes com o próprio dono do posto. No PTB, refutei Roberto Jefferson porque ele não era meu candidato. Ele andava armado e tinha segurança. Ele conseguiu imperar sobre o partido, mas quem paga a conta até hoje foi eu. Em 1970 ou 80, eu compus a ideia de que se eu fosse rico em bilhões de dólares, eu iria oferecer 1 bilhão a quem comesse um prato de cocô, de merda. Porém, só poderia comer quem tivesse mais dinheiro que eu. Obviamente, saí do partido em 1988 para nunca mais voltar. Porém, psicopatas que não aceitam a verdade dos outros querem impor suas ideias, mesmo degradando o outro ser humano. E os homens, bons funcionários públicos, não põem freio nessas bestas humanas. Estas bestas humanas jamais deveriam ter nascido, quanto mais serem autoridades. Assinei o Globo em 2011, porém tive que parar de assinar porque as pessoas achavam que olhando o jornal estava pretendendo alguma coisa em suas mentes de bestas. Há décadas pedi espaço para a filosofia espacial avançada na TV educativa, porém eles lá e também na EBC, eles acham que o Marcelo D2 dê 2 tapas no baseado é mais importante para o Brasil do que um cientista num grau de humanidade, o Ari Vicente. Observem esses dizeres e essa data. No esquema. Você ajudou? Mais ou menos. Não enganada, na verdade. Não recebi dinheiro nenhum. O livro do alemão Quarta Revolução Industrial de 2016. Logo, quem levou a ideia para a Alemanha foi o Reis Veloso. Se você contar 1 segundo rápido, você vai contar 150. 50 números em 1 minuto. Vezes 60 daria 1 hora. Vezes 24, 1 dia. Vezes 360, 1 ano. Vezes a idade de um homem de 58 anos, daria 4,5 bilhões. O problema é que os professores das academias acham que o número contado, 4,5 bilhões de anos em 58 anos, é um número super astronômico mesmo, capaz de gerar toda a natureza aqui na Terra. Obviamente que eles assassinaram a lógica e a astronomia, porque esse não é um número astronômico. Porém, algumas autoridades no Brasil acham que o brasileiro no Brasil não é ninguém e não pode ser ninguém. O Nelson Mota comentou que o Tom Jobim falou que o sucesso para alguns brasileiros é ofensa pessoal. Eu estou substituindo o Darwin, sou brasileiro, é nós os brasileiros. Eu não estou querendo ofender ninguém. Por que um brasileiro não pode substituir o Darwin? Por que um brasileiro não pode desenvolver a ideia da quarta revolução industrial? Eles acham que tem que ser um rico alemão. Por que um brasileiro não pode explicar a origem do DNA? Por que o brasileiro não pode refutar a teoria da incerteza? Por que um brasileiro não pode refutar o paradoxo de Fermi? Por que um brasileiro não explicar a teoria da inteligência na natureza?
Por que um brasileiro não pode explicar que nós somos descendentes de humanidade e um futuro do passado? Por que um brasileiro não pode estender Darwin ao infinito? Por que um brasileiro não pode ser o maior cientista em 2.400 anos? Por que um brasileiro não pode explicar o fim da história do homem, que seria o homem 2, que acessaria o homem 3 até atingirmos o ser humano? Por que um brasileiro não pode explicar que tecnologia não pode vir do nada, e sim da inteligência em incontáveis anos, e não como é explicado? Por que um brasileiro não pode pensar o infinito e ser o primeiro representante do sábio ente moderno? Por que um brasileiro não pode explicar o átomo tecnológico e o DNA tecnológico? Se pensar o infinito e a inteligência na natureza, e escrever um livro Filosofia Espacial Avançada.